Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo esta aula. Então, conforme eu mencionei para vocês no WhatsApp, tivemos aquele probleminha com a internet aqui em casa, e acho que foi geral, alguns colegas também relataram o problema. Ficamos sem internet durante o horário da aula, então eu vou resolver os exercícios para vocês. E os exercícios propostos, aqueles exercícios do livro que estavam nos últimos slides, e na próxima sexta-feira à tarde vou marcar um horário com vocês para esclarecer as dúvidas, tá? A gente faz tipo uma aulazinha mais curta, onde eu vou esclarecendo as dúvidas a respeito de cada exercício, tá bem? Então, o primeiro exercício, ou melhor, os exercícios são os do livro. No primeiro exercício, exercício número 2, página 40, a função horária das posições do ciclista em um movimento retilíneo é S igual 200 menos 5T no SI. Então, se falou que é no SI, está se pensando o Sistema Internacional de Unidades, a posição inicial que aparece aqui está em metros, e a posição S vai ser dada em metros, e o tempo que está aqui vai ser dado em segundos. Tá? Letra A, determine o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Letra B, esboce a trajetória e represente a posição do ciclista nos instantes de 0 a 30 segundos. Então, a origem a gente sempre considera aonde foi escolhido o referencial. A gente vai escolher S igual 0 como sendo a origem. Então, a origem sempre a posição vai ser igual a 0. Qual posição? A posição S que está lá na equação horária. Então, se eu colocar 0 aqui nessa igualdade, a gente fica com 0 igual a 200 menos 5T. Passa o 5T para o outro lado da igualdade. Fica com 5T, ele troca de sinal, igual a 200, ou seja, o T é 200 dividido por 5, 40 segundos. Na letra B, pede para esboçar a trajetória, representar a posição do ciclista no instante T igual a 0 e T igual a 30. Então, nós precisamos das posições do ciclista para esses dois tempos, tá? Para esses dois instantes. Então, aqui, posição para T igual a 0, T igual a 30. Temos a equação horária, 200 menos 5T. Para T igual a 0, põe o 0 aqui. 5 vezes 0 é 0. Então, a posição dele é 200 metros. Qual a posição para T igual a 30? Para T igual a 30, pego a mesma equação horária e no lugar do T, eu vou colocar 30. Tá? Então vai ficar S igual a 200 menos 5 vezes 30. A posição para T igual a 30 é 50 metros. Então guardem os valores. Para T igual a 0, posição 200. Para T igual a 30, posição 50. Então, se eu quero representar a trajetória, eu vou para um gráfico. Esse é o primeiro gráfico. Um gráfico marcando a posição em função do tempo a partir da origem. Para T igual a 0, estava na posição inicial 200 metros. E na posição T igual a 30 estava em 50. Melhor, para T igual a 30 a posição era 50. E lembrem que para T igual a 40 ele estava na origem. Então, o movimento retrógrado, o movimento que está voltando em direção ao eixo, o móvel está se movimentando no sentido contrário ao do eixo. Tá? Uma outra forma de representar seria pensar o gráfico da posição em função do tempo. A posição para T igual a 0 era 200, a posição inicial. Lembre que T igual a 0 é esse eixo aqui vertical, é em cima da origem. Tá? Ou melhor, a origem é S igual a 0. S igual a 0 está aqui, 250, o 0
do eixo vertical. Eu estou falando do zero do eixo horizontal. Então, t igual zero, posição inicial é 200. Tá? Para t igual 30, a posição era 50. Então, o móvel, como ele está andando com uma equação horária, que é a equação horária do MRU, ele se movimenta com velocidade constante. Por isso que aqui aparece uma reta inclinada. E ela é inclinada porque, conforme eu mencionei, é um movimento para a esquerda, é um movimento em sentido contrário ao do eixo, é um movimento com velocidade negativa. Tá? Ah, mas como é que eu sei isso? É só olhar, deixa eu voltar lá, na equação horária. Aqui tem uma delas, 200 menos 5t. Então dá para identificar S igual a SO mais V vezes T. SO vale 200 e o V vale menos 5. Tá? Exercício de número 7, página 40. Dois corredores A e B partem simultaneamente de um mesmo ponto e percorrem a mesma pista retilínea, no mesmo sentido. Então, se o primeiro corredor está indo para a direita, o segundo também está indo para a direita, mesmo sentido. Tá? E como é uma pista retilínea, dá para dizer que a direção também é a mesma. Tá? É uma pista em linha reta, então a direção é horizontal. Os dois no mesmo sentido, com velocidades. O A com 4,5 metros por segundo e o B com 5,7 metros por segundo. Em que instante a distância entre os dois corredores será de 90 metros? Então, como nós temos as velocidades, a primeira coisa que a gente faz é procurar saber as equações horárias de cada um deles. Tá? Se a gente considerar SOA a posição inicial do A, SOB a posição inicial do B, nós temos as equações horárias dadas assim. Posição inicial do A mais 4,5t, porque a velocidade dele é 4,5. O sinal de mais é porque eu estou pensando o referencial à esquerda em um movimento para a direita. Tá? Se quiserem fazer no sentido contrário, também pode. E tem que usar o sinal de menos aqui nas duas equações. Tá? Então, o movimento meu é para a direita, por isso, posição para o B é SOB mais 5,7t. Onde está dito aqui que os dois partiram de um mesmo ponto. Então, o SOA é igual ao SOB. A posição inicial do A é igual à posição inicial do B. Então, como quer saber a distância entre os dois? A distância entre os dois vai ser o deslocamento entre os dois. Então, como o B está com a velocidade mais alta, eu vou fazer o SB menos o SA. Não o SA menos o SB. Tá? Porque aí eu estou querendo dizer é que o A, que está com a velocidade menor, está atrás do B. Tá? Então, SB menos SA vai ser pegar as duas equações horárias, uma menos a outra. O SOB é igual ao SOA, então eu consigo cortar essas duas posições iniciais. E como eu quero que a distância entre os corredores seja de 90, então eu ponho 90, é o deslocamento entre os dois, igual 5,7 menos 4,5t. Tá? 5,7t menos 4,5t. 5,7 menos 4,5 é 1,2. Passa 1,2 dividindo. Então o t fica 90 por 1,2, que é 75 segundos. No exercício 21 da página 49, uma criança com uma bicicleta percorre o trecho retilíneo de uma ciclovia
mantendo uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo. Então está dando o valor da velocidade. O diagrama horário da posição para esse movimento é mostrado a seguir. Então está aqui o diagrama horário. Tá? É um gráfico, né, pessoal? Pergunta: qual é a posição da criança no instante t igual a 18? Primeira observação que a gente tem que fazer aqui, quando olha para um gráfico desse, é que a inclinação do gráfico posição em função do tempo é uma inclinação negativa, é uma inclinação para baixo. Se é uma inclinação para baixo, a velocidade desse móvel é negativa. Ele diz que é 2,5 ali, mas na hora que eu tenho que resolver, eu tenho que usar menos 2,5. Por quê? Porque olhando para o gráfico, é um movimento retrógrado, é um movimento com velocidade negativa, com inclinação negativa. Tá? Então precisamos descobrir a posição inicial e a velocidade é negativa. Então aqui a gente escreve a equação horária sem ter a posição inicial. S igual a SO menos a velocidade 2,5 t. Por que menos? Porque a velocidade é negativa. E agora nós precisamos de um ponto, pelo menos, para fazer o cálculo da posição inicial. E a gente faz isso pegando o único ponto que nós temos aqui na reta, que é aqui para t igual a 30, a posição vale 25. A posição é nesse eixo vertical e o tempo é no eixo horizontal. Então, para t igual a 30, a posição é 25. Colocando aqui na equação horária, eu ponho a posição S igual a 25 e t, aqui no lugar do t, 30, e resolvo, acho S0. Então, 25 é o SO, posição inicial, menos 2,5 vezes 30. 2,5 vezes 30 é 75. Então fica 25 igual a SO menos 75. Passo 75 para o outro lado da igualdade. Ele troca de sinal. Fica mais 75. Então SO é 25 mais 75, 100 metros. Então agora que a gente tem a posição inicial, a gente pode dar sequência ao exercício. A equação horária da criança vai ser 100, a posição inicial que a gente encontrou, menos 2,5t. Então quer saber qual é a posição da criança para t igual a 18 segundos? Então agora é só colocar t igual a 18 segundos nessa equação e a gente vai ter a posição da criança. Então 2,5 vezes 18 dá 45. Então a posição é 100 menos 45, ou seja, 55 metros. Tá bem? No exercício 23, na página 50, tem dois mísseis em treinamento de interceptação, deslocam-se em um movimento retilíneo uniforme, numa mesma direção e sentido. Então aqui está os dois mísseis, um míssel A e um míssel B. O gráfico representa o movimento. Letra A: qual o instante em que o míssel B intercepta o míssel A? Se a gente fosse olhar o gráfico aqui e a gente conseguisse fazer uma continuação da reta lá para cima, tanto a do A quanto a do B, quando as duas retas se cruzassem, nós teríamos o ponto de interceptação dos dois mísseis. Tá? Se continuasse a reta lá para cima, a B e a A, elas iam se cruzar num ponto lá adiante. Nesse ponto de cruzamento era a interceptação dos dois mísseis. Quando a gente olha o gráfico, a gente tem que perceber aqui as características. Então esse 2 está representando exatamente essa linha vertical aqui, tá? Então é 0,5, aqui é 1 segundo,
aqui é 1,5 segundos e aqui é 2 segundos. Tá? Por que isso? Porque a gente tem que olhar depois para calcular as velocidades, encontrar a equação horária do A e a equação horária do B. Como são duas retas, no gráfico da posição em função do tempo, nós temos um MRU para cada um dos mísseis. Aí eles andam com velocidade constante. Então, vamos achar as velocidades. O gráfico está aqui. A gente percebe que para t igual 2, o gráfico corta exatamente num cantinho desses quadradinhos aqui. Então a gente tem certeza que para t igual 2 segundos para o A posição é 300. Da mesma forma que para t igual 2 segundos, a posição do B é 0. Está em cima da linha horizontal dos tempos. Tá? Então a posição dele é 0. Aqui é o 300, aqui é o 0 e aqui é menos 400. Tá? Do eixo vertical. Tá? Então a gente sabe 2 pontos sobre a reta. Aqui um ponto é a origem e o outro ponto vai ser 300 metros e 2 segundos. E aqui nós temos um ponto e aqui nós temos outro ponto que para t igual 0 a posição é menos 400 para o míssil B. Então vamos achar as velocidades. Para o A, eu vou pegar a posição final dele, 300, menos a inicial, que é 0, dividido por 2 menos 0. 300 menos 0 por 2 menos 0. 300 por 2, 150 metros por segundo. Para o míssil, a equação horária do A, então vai ser a posição inicial dele é 0, partiu da origem, e a velocidade dele é mais 150 metros por segundo. Mais 150 metros por segundo. Para o míssil B, está aqui o gráfico de novo, eu vou usar ali que para t igual 2 a posição do B é 0, e para t igual 0 a posição é menos 400. Então a velocidade média do B, posição final sempre para o t maior, o t maior é o t igual 2, então a posição final é 0, aqui nesse ponto, e a posição inicial é menos 400. 0 menos a posição inicial, ΔS por ΔT, né pessoal? Posição final menos a posição inicial. 0 menos menos 400, que é a posição inicial, dividido por 2 segundos menos 0. Menos com menos dá mais. 400 dividido por 2, 200 metros por segundo. Então a equação horária do míssil B é a posição inicial, menos 400, mais a velocidade dele, 200t. Então agora nós temos as duas equações horárias. Para saber quando que eles encontram, é só colocar as posições do míssil A igual à posição do míssil B. Então na interceptação, SB vai ser igual a SA. Está aqui o SA, está aqui o SB, posição do A, posição do B. Fazendo um igual ao outro, a gente fica com menos 400 mais 200t igual 0 mais 150t. Não importa se faz SB igual a SA ou se faz SA igual a SB, tá pessoal? A ordem aqui não importa, vai dar o mesmo resultado. Passo 150 para a esquerda, vai ficar menos 150. Passo menos 400 para a direita da igualdade, vai ficar mais 400. Então 200t menos os 150 que passou para a esquerda, igual 0 mais os 400 que passou para a direita. 200t menos 150 é 50t, igual 400. Então o t é 400 dividido por 50, que é 8 segundos. Então esse é o tempo que o míssil B levou para alcançar o míssil A. Como que eu sei que é o B que alcança o A? Porque a velocidade do B é maior do que a do A.
Se o míssil B fosse lançado da origem e o A fosse lançado da posição menos 400 metros, o A nunca alcançaria o B. Por quê? Porque a velocidade dele é menor, é 150 T, é 150 metros por segundo, enquanto o B é 200 metros por segundo. Então aqui o A foi lançado de uma posição na frente do míssil B. Tá? E o míssil B tem velocidade maior que o A para poder alcançá-lo. 8 segundos depois, o míssil B alcançou o A. Na letra B, quer saber os deslocamentos. Quanto que andou cada um dos mísseis. Ali ficou o tracinho porque estava num outro formato. Tá? Os dois deslocamentos a partir do lançamento. Então, posição do B para T igual a 8, pega a equação horária do B, menos 400 mais 200 vezes o tempo. Posição dele, 1200. Posição do A para T igual a 8 é a mesma do B. Tá? Então, o encontro vai acontecer quando a posição do A e do B forem iguais a 1200 metros. Tá? A posição final dos dois na interceptação. Então, se pedir a posição do encontro dos mísseis, é só colocar o tempo que encontrou antes em qualquer uma das duas equações horárias e vai se chegar no resultado da posição dos mísseis. Quanto que deslocou? Para o A posição inicial dele era 0 e a posição final dele 1200. Então o deslocamento do A é a posição final menos a posição inicial, que era 0, vai dar 1200 metros. Já para o B, a posição inicial dele era menos 400 e a posição final do B é 1200. Então, 1.200 menos a posição inicial, que era menos 400, vai dar 1.600 metros. Então, o B andou 1.600 metros e o A andou 1.200 metros. Como a velocidade do B era maior, ele interceptou o A na posição 1.200. Mas ele se deslocou mais do que o míssil A. Tá? Ele andou mais na horizontal ou inclinado, ao longo da trajetória ele andou mais do que o míssil A. Andou mais do que o míssil A. Tá? 1.200 menos 400, 1.600. Exercício 28, página 52. Um móvel movimenta-se sobre uma reta com uma velocidade que varia com o tempo, como indica o gráfico. Agora percebam aqui um gráfico da velocidade em função do tempo. Não é um gráfico da posição em função do tempo. Não é S em função de T. É V em função de T. Determine a velocidade escalar média desse móvel no intervalo de 0 a 30 segundos. Então, como a gente tem velocidade constante de 40 metros por segundo, quando o intervalo de tempo de 0 a 10, depois a velocidade mudou para 80, tem dois trechos aqui, né, pessoal? Um trecho com velocidade de 40, um trecho com velocidade de 80. O trecho de velocidade de 80 vai de 10 segundos até 30 segundos o intervalo. Como é que faz para achar o deslocamento? Então foi apresentado em aula para os gráficos da posição do movimento retilíneo uniforme, que para achar o deslocamento nós estamos procurando a área, tá? Embaixo da curva da velocidade. Então aqui nós vamos ter um deslocamento 1, delta S1, e aqui nós vamos ter um deslocamento 2, delta S2. É só calcular a área. Então a área para o primeiro trecho, 40 vezes 10, ou 10 vezes 40. E para o segundo trecho tem 20 segundos aqui de base, vezes a altura, que é 80. Tá? Então, de 0 a 10, 10 vezes 40, que é 400 metros. Primeiro deslocamento. De 10 a 30 segundos,
O outro deslocamento, a base é 20, a altura é 80, então fica 20 vezes 80. 1.600 metros. Qual é a velocidade escalar média ao longo de todo o movimento? Vai ser a soma dos deslocamentos dividido pelo tempo total. Então, todo o movimento foi de 0 a 30 segundos. O deslocamento vai ser o deslocamento na primeira parte, com velocidade de 40, mais o deslocamento com a velocidade de 80. Então, aqui somando os dois, 1.600 mais 400, 2.000 metros, e o tempo é 30 segundos. Então, velocidade média, ou escalar média nesse caso, 2.000 dividido por 30, 66,67 metros por segundo. Exercício 29, página 52. A posição S de um ponto material. Aqui um ponto material a gente pode pensar que está representando um carro, está representando qualquer móvel ao longo de uma trajetória. Então um ponto material em função do tempo sobre uma trajetória reta é mostrado no gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Com base nos dados do gráfico, responda qual a posição inicial do ponto material. Quando fala posição inicial do ponto material, a gente está pensando na posição em t igual a 0, né, pessoal? Então lembre que o eixo dos tempos é o eixo horizontal. O tempo está aqui. Então a posição inicial dele é aonde a reta corta o eixo vertical. Então está cortando aqui na posição 6 metros. E se a gente for descrever o movimento a partir de uma equação horária, nós temos que perceber que aqui nós temos um movimento de 0 a 2 segundos com uma velocidade, só tem uma reta, uma inclinação da reta, uma velocidade. Depois de 2 até 5 segundos, a posição permaneceu em 18, então o móvel ficou parado. Depois de 5 segundos aqui até 8 segundos, a velocidade mudou, ele inverteu, ficou a velocidade negativa, um movimento retrógrado. Então, se a velocidade mudou, tem outra equação horária aqui, tá, pessoal? Aqui na primeira trecho tem uma equação horária, porque a reta é essa. No segundo trecho, a velocidade é 0, porque ele ficou na mesma posição, a inclinação é 0. No terceiro trecho, a inclinação é negativa, é um movimento retrógrado, e depois aqui volta a ser um movimento progressivo novamente. Velocidade positiva. Bom, então o que ele pede? Qual a posição inicial do ponto material? Bom, de 0 a 2, a posição inicial é 6. Mas se fôssemos pensar num movimento de 5 até 8, teria que essa reta aqui continuar vindo subindo até lá em cima e ver qual é a posição que ela corta o eixo vertical aqui, para ter a equação desta reta aqui. E para esta reta aqui de baixo, teria que continuar aqui para baixo, até onde corta o eixo vertical e achar a posição inicial para descrever esta reta aqui. Então, posição inicial do ponto material, S igual 6, SO igual 6. Letra B, o que acontece com o ponto material de 2 a 5? Então eu já falei, de 2 a 5 ele está em repouso, ele está na mesma posição, não muda sua posição com o passar do tempo. Letra C, qual a velocidade escalar do móvel no instante 1 segundo? Então 1 segundo é bem aqui no meio. Então vai ser a velocidade dada por essa reta aqui. E na letra D, em que instante o ponto material passa pela origem das posições? Então a origem das posições é S igual a 0. Aqui não está em direção do S igual a 0, aqui também não. Aqui ele vem descendo. A posição passou pelo 12, passou pelo 6,
passou pelo 13 e aqui chegou em 0. Então ele passa na origem das posições em t igual 7 segundos, depois ele desce até lá no menos 9, volta a subir e depois lá no 12 ele passa de novo no S igual 0. S igual a 0 é o eixo horizontal deste gráfico aqui. Tá? O eixo horizontal deste gráfico aqui. Então, está aqui o gráfico. Posição inicial, 6 metros. De 2 a 5, o ponto permanece na mesma posição, está em repouso. Velocidade do móvel em t igual a 1 segundo. A gente vai pegar a posição final lá, 18, posição final. A inicial é 6. Tempo final é 2 segundos. Tempo inicial é 0. 18 menos 6 por 2 menos 0. Vai dar 12 dividido por 2, 6 metros por segundo. E olhando para o gráfico, ele passa na origem em t igual 7 e t igual 12. Certo, pessoal? Exercício de número 31, página 52, caiu na Universidade Federal Pernambuco, eu acho. Poderia ser UFPEL, talvez tenha faltado uma letra aqui. A figura mostra um gráfico da velocidade em função do tempo de um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Então aqui o primeiro movimento, 30 km por hora, 1 hora, depois a velocidade caiu a 0, depois a velocidade saltou para menos 20 km por hora, então está voltando em sentido contrário do eixo. Depois a velocidade aqui de 3 a 5 permaneceu em, t igual em v igual 0. Então, velocidade está parado, tá? Velocidade igual a 0, parou de 1 a 2 horas, parou de 3 a 5 horas. Calcule a velocidade média no intervalo de 0 a 5 horas em km por hora. Então, lembrando que gráfico da velocidade em função do tempo, o que a gente tem aqui embaixo das curvas são os deslocamentos. Tá? Então, a gente vai ter um deslocamento 1 aqui e um deslocamento 2 aqui. Nas outras curvas, não tem nada embaixo da curva, então não tem área. Tá? Se não tem área, não tem deslocamento. Então, o primeiro deslocamento aqui em vermelho vai ser 30 km vezes 1 hora. 30 km por hora vezes 1 hora, 30 km. O segundo deslocamento, de 2 a 3 horas, dá 1 hora também, vezes menos 20, vai dar um deslocamento de menos 20. Tá? Então, de 1 a 2 ele fica parado, de 3 a 5 ele fica parado. Tá? Então, o deslocamento primeiro eu falei que era 30 km, 1 hora vezes 30 km por hora, 30 km. No outro deslocamento, 1 hora vezes menos 20 km por hora, vai dar menos 20 km por hora, menos 20 km. Então, ele andou 30 km para a direita em 1 hora. Depois, lá entre 2 e 3 horas, ele voltou 20 km. A posição final dele seria 10 de deslocamento, né? Entre a situação inicial e a situação final. Tá? Então, velocidade em todo o movimento, deslocamento 1 mais deslocamento 2 dividido pelo tempo, 30 km menos 20 km, e aqui tem que envolver todo o tempo do movimento, tá, pessoal? Então, como ele pediu de 0 a 5 horas, ele ficou parado ali do 3 ao 5, tem que levar em conta o tempo aqui para fazer a conta. 30 menos 20, o deslocamento foi 10, em 5 horas, então a velocidade média dele, 2 km por hora.
Tá bem, pessoal? Então, na próxima aula, eu vou fazer na sexta-feira, eu vou tentar esclarecer qualquer dúvida que porventura tenha ficado a respeito desses exercícios aí. Tá? Também posso colocar alguns outros tipos de exemplos no quadro, mas é bom para vocês entendendo a questão dos gráficos, tá? Então, saber quando que é um gráfico da posição em função do tempo, o que eu posso tirar de um gráfico da posição em função do tempo, do S em função de T, e quando é um gráfico de velocidade em função do tempo, como identificar o movimento, se é velocidade positiva é progressivo, velocidade negativa é retrógrado, o que a gente pode tirar do gráfico, tá? Essas análises a gente vai aprendendo a fazer. Tá? Então, sexta-feira, vamos marcar um horário, eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Tá bem? Até lá então, pessoal.